Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Vida. Meu nome é Frederico Pegoraro, sou professor de Ciências e Biologia, especialista em coordenação pedagógica e gestão escolar. Estarei com vocês a partir de hoje em encontros semanais aqui no canal do Ensino Mais O2, para a gente conversar um pouquinho sobre educação socioemocional. Para participar desses encontros, eu vou contar sempre com a presença do professor Igor Cassiano, que é o idealizador do Projeto Vida, um sólido projeto de educação socioemocional para escolas de ensino básico e que tem também um braço na formação de educadores. Igor, seja muito bem-vindo ao encontro de hoje. Queria te pedir, antes de mais nada, para se apresentar brevemente para a nossa audiência, para que em seguida a gente possa discutir um pouco sobre o tema do encontro de hoje, que é a educação socioemocional. Olá, Fred, tudo bem? Vamos lá, deixa eu me apresentar para vocês aqui. Meu nome é Igor Cassiano, eu sou professor de Geografia, formado há mais de 10 anos pela UERJ-FFP. Fiz questão de fazer faculdade na Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Grande parte da minha experiência é com ensino fundamental 2 e também com ensino médio. Mas assim, por outro lado, já tive a oportunidade de trabalhar com praticamente todas as metodologias. Já fui das mais tradicionais até as metodologias construtivistas, montessoriana. Já tive a oportunidade de trabalhar com turmas de preparatório, tá? Preparatórios para vestibular, preparatórios militares também. E desde 2017 eu venho me aprofundando na pedagogia do afeto e digo que é aquilo que eu acredito. De lá para cá, o meu foco total está no estudo da educação socioemocional e também no desenvolvimento dessas habilidades na educação básica. Já tenho uma experiência com turmas de 1º ao 9º ano do ensino fundamental e nos últimos anos eu tive a oportunidade de me especializar em 2 áreas importantes, a orientação educacional e também a supervisão e administração escolar. Desde então eu venho trabalhando com alguns cursos na área das habilidades socioemocionais e desde 2017 eu também trabalho com palestras sobre o tema em várias instituições de ensino básico e também ensino superior, focado principalmente aí na formação de professores. Atualmente, eu trabalho diretamente com projetos de educação socioemocional nas escolas, onde eu trabalho, e também em parcerias com escolas, juntamente com o Ensino Mais O2, e sou o criador do Projeto Vida, uma sólida metodologia de educação socioemocional, voltado para escolas e que trabalha também com a formação de professores dentro da mesma temática. A partir do dia de hoje, e aí estou muito feliz e muito motivado para isso, eu vou estar semanalmente com vocês aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha rotina e também do meu dia a dia. De fato, eu espero que esse momento e essa troca permita que você cresça, que eu também possa crescer um pouquinho, que esse crescimento seja um crescimento conjunto, para permitir aí que a educação socioemocional possa evoluir cada vez mais e alcançar um espaço cada vez maior no cenário educacional. Maravilha, Igor. Obrigado por você estar aqui. Acho que vai ser realmente, como você falou, muito especial a gente poder discutir esse tema tão importante que é a educação socioemocional, Então, para a gente começar, Igor, vamos começar com uma pergunta muito direta. O que é a educação socioemocional? Vamos lá, Fred. Se a pergunta é direta, a resposta vai ser direta também, tá? Então, eu vou ser bem assertivo na minha fala. A educação socioemocional, ela é um processo formativo de conhecimento e desenvolvimento dos aspectos emocionais e sociais dos indivíduos. Vou repetir. É um processo formativo de conhecimento e desenvolvimento dos aspectos emocionais e sociais dos indivíduos. Essa seria a definição da educação socioemocional. E aí, é muito importante lembrar que você pode encontrar algumas definições que são parecidas, definições que parecem levemente diferentes, mas que em seu cômputo geral, fazendo essa análise mais ampla, a definição mais assertiva é um processo formativo de conhecimento e desenvolvimento dos aspectos emocionais e sociais dos indivíduos. E vale também lembrar, muito importante isso, que nesse processo de educação socioemocional,
nós podemos separar a educação social da educação emocional. Podemos trabalhar juntos? Sim, é possível. Mas quando a gente fala de educação socioemocional, a gente pode trabalhar aspectos sociais como comunicação, escuta ativa, a questão da empatia, e a gente também pode trabalhar a questão emocional, como o nojo, o medo, a raiva, a alegria, a tristeza. Então, muitas pessoas pensam assim, eu tenho que separar uma coisa da outra. Não. Eu tenho que juntar uma coisa da outra? Não. Não existem obrigações aqui. Existem formas, dependendo da sua realidade, uma forma melhor de você trabalhar uma coisa, a outra, ou as duas juntas. Quando a gente fala de educação social, existem pontos muito importantes, principalmente a empatia e escutativa, que são muito importantes para esse século XXI. Por essas mudanças da sociedade, por essas mudanças que a gente vem percebendo. E a questão emocional, ela é muito importante porque permite um autoconhecimento e, obviamente, uma gestão melhor das emoções vai fazer com que a tomada de decisão que você tome no seu dia a dia também seja mais eficaz e mais assertiva. Maravilha, Igor. E aí, eu quero te perguntar agora o diametralmente oposto. O que não é a educação socioemocional? Essa pergunta ela é excelente, principalmente no momento que a gente está trabalhando. Por quê? Porque muitas pessoas vêm confundindo o socioemocional com o projeto de vida, né? Projeto de vida esse que está incorporado à reforma do ensino médio, né? E que tem como objetivo trabalhar o protagonismo do aluno, para que ele seja o protagonismo da própria história. E muitas pessoas confundem uma coisa com a outra. Projeto de vida, protagonismo, tomada de decisão, está alinhada à orientação, está alinhada à orientação educacional, à orientação profissional, a uma gestão, né, de decisões, uma futura gestão de carreiras. E a educação socioemocional, como a gente trabalhou na pergunta anterior, ela trabalha com a questão social e emocional e como elas se relacionam. Então, projeto de vida não é educação socioemocional. Igor, mas pode ter educação socioemocional dentro do projeto de vida? Pode. Mas uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Projeto de vida não é educação socioemocional. Para ficar bem claro isso. Tá? Vale lembrar que dentro do projeto de vida, trabalhar a comunicação, trabalhar a empatia, trabalhar um pouco das emoções é muito importante. Principalmente porque, para saber o que eu quero no futuro, eu tenho que me conhecer. E me conhecendo, eu sei do que eu sou capaz de fazer para alcançar o que eu quero fazer no futuro. Então, essa troca, né, esse diálogo, ele é muito importante. Mas eu acho que para essa pergunta, Fred, sendo bem assertivo, o principal ponto é falar que projeto de vida não é educação socioemocional. E a educação socioemocional, ela pode estar dentro do projeto de vida para poder auxiliar no desenvolvimento do protagonismo do nosso aluno. Maravilha, Igor. E por que a gente pode dizer que a educação socioemocional é ou deve ser encarada como uma oportunidade no cenário educacional atual do Brasil? Eu acho que essa pergunta é uma das mais fáceis de ser respondidas, mas que traz o maior desafio. Ela não é fácil de ser respondida porque o que será feito é algo fácil. Não. Mas é porque está muito claro o porquê que esse momento é um momento de oportunidade para essa temática. Primeiro que a gente está falando de um cenário que é um cenário que potencializou questões que já existiam antes da pandemia, né? Você tem a questão da internet, a questão das redes sociais, as famílias cada vez mais desestruturadas, desorganizadas. Você tem aí uma explosão do número de casos de divórcio, uma sociedade capitalista que busca a todo custo a questão do dinheiro, do trabalhar mais, do se dedicar menos à criação dos filhos. Isso deixa certas lacunas para as crianças. Isso já existia antes da pandemia. E aí vem a pandemia, quando você mistura dentro de casa o pai que tem que trabalhar para ganhar dinheiro, o filho que tem que ter atenção do pai.
E aí você tem que ter a atenção do pai para o trabalho, mas a atenção do pai também, do pai e da mãe, né? Para que o filho consiga aprender com a educação remota. Aí você tem a mãe e o pai que convivem 24 horas por dia, porque estávamos em casa. E aí tem o filho que precisa ter o momento dele de socializar, mas não consegue porque não pode ter contato com outro colega. As comunidades vão se fechando, as pessoas ficam ali dentro de casa durante meses sem poder sair, por vezes só para trabalhar, só para ir ao mercado, às vezes para ir ao trabalho quando extremamente necessário e urgente. E aquelas questões que existiam antes da pandemia começam a ser potencializadas e a pandemia vai deixando essas marcas. E aí, curiosamente, quando a pandemia começa a ter os números mais otimistas, a educação começa a voltar para alguns, para outros ela demora um pouco mais e para outros não voltou ainda. Mesmo com a vacinação, algumas pessoas não conseguiram retomar suas vidas da forma como tinham antes da pandemia. E aí você tem algumas coisas que são anteriores à pandemia, a pandemia potencializa, e aí você tem o retorno. E aí, nesse retorno, é inevitável que as consequências comecem a aparecer. E essas consequências, elas aparecem na sociedade, e a escola, como parte da sociedade, também começa a sofrer com essas consequências, né? E aí você traz alunos que passaram 2 anos em casa, com poucos vínculos sociais, né? Esses alunos, eles aparecem convivendo com outros alunos que também não tiveram esse convívio social com outras pessoas, em momentos importantes do desenvolvimento neurológico, né? Do desenvolvimento pedagógico desse aluno. E você ainda encontra um cenário com funcionários e professores que também passaram por esse momento de dificuldade durante a pandemia. Então, é uma oportunidade porque estamos convivendo com uma sociedade que emocionalmente e socialmente está sofrendo com as consequências da pandemia. Acho que isso é muito evidente. E além disso, nós precisamos seguir. A educação tem que seguir, porque cada dia que a gente para, os nossos danos, eles tendem a aumentar. E ao mesmo tempo a gente tem que ir trocando o pneu do carro enquanto o carro está em movimento. E aí o projeto socioemocional, ele vem para poder ser esse amparo para essas mudanças necessárias e também na forma como a escola e os professores e educadores passam a olhar para os seus alunos. Para esse futuro próximo, existem desafios que são muito grandes. Equilibrar o cognitivo do emocional é um desses grandes desafios. Alfabetizar emocionalmente o nosso aluno é um enorme desafio. Mostrar a importância do medo, a importância da tristeza, da alegria, da raiva, do nojo, falar do amor, é fundamental para esse jovem conseguir caminhar nesse cenário pós-pandemia, muito entre aspas aí, né, com os números reduzidos de mortes e números reduzidos de internação e a vacinação caminhando. A educação, ela vai encontrar aí, e aí numa visão talvez um pouco mais otimista, talvez 15 anos aí de impactos severos, emocionais, pedagógicos, sociais, para que a gente, enquanto educador, consiga, através dos nossos projetos socioemocionais, minimizar e mitigar esses impactos. Então, acho que ficou bem claro mesmo, que é uma oportunidade, porque quem está ouvindo a minha fala, quem está ouvindo a sua fala, Fred, percebe que, de fato, esse momento é o momento que esse amparo, esse carinho, esse afeto, essa troca, esse olhar diferenciado vão fazer a diferença para os nossos alunos no futuro. E na verdade, eu gosto muito quando você fala da questão do desenvolvimento cognitivo, porque escola não é um lugar que a gente deve ter como foco de trabalho só passar conteúdo, né? Então, na verdade, pensar em formação integral como função da escola
deve envolver o desenvolvimento integral do indivíduo. E a educação socioemocional ela vai ser muito importante porque a gente entende que nós não somos apenas seres racionais. A nossa tomada de decisão ela é muito influenciada pelo nosso segundo cérebro, como diz o Goleman, né? Então, nossas emoções fazem parte disso. Educar uma pessoa do ponto de vista emocional, para ela conseguir identificar esses gatilhos, vai contribuir para que a gente tenha um ser humano adulto, um cidadão mais maduro, que vai gestar melhor a sua vida, vai ter melhores decisões, e isso impacta o coletivo de forma significativa. Então, eu vejo como uma importância muito grande essa discussão que a gente está tecendo aqui agora, porque ela pode, de fato, impactar positivamente, imediatamente já, as escolas num curto prazo. E se a gente pensar que são séculos de educação focada no cognitivo, no modelo educacional ainda da Revolução Industrial, com um professor lá na frente, um quadro, né, os alunos perfilados, aquela coisa excessivamente tradicional, que os nossos avós tiveram o mesmo modelo, digamos assim, em que a gente não dá tanta importância ao aspecto emotivo e aos aspectos emotivo e social. Então, só complementando, eu acho que é uma grande oportunidade e é uma necessidade a partir de agora. As escolas que não trabalharem de forma contundente, real, esse olhar, esse pilar, elas, para mim, na minha visão, enquanto professor, enquanto educador, acredito que você também, elas estarão deixando algo que é muito importante, né? Sim. Agora, você poderia citar para a gente alguns exemplos de situações em que, na sua experiência, ilustrem para a gente essa importância, essa oportunidade, efeitos que você tenha visto positivamente nos lugares onde você teve a experiência da educação socioemocional, porque ela é muito nova, né? Infelizmente, a implementação disso é algo novo, que poucas instituições fazem e há pouco tempo, há menos de 1, 2 anos, né? Então, você consegue trazer alguns exemplos para a gente aí? Olha, assim, de cabeça, eu consigo lembrar de pelo menos 3, assim, né? Eu tive a oportunidade de como é que eu posso dizer isso para você? Eu tive uma oportunidade de me deparar, né? De viver um processo difícil para uma aluna, para uma determinada aluna, né? Um caso de automutilação, né? De cortes no antebraço. Foi muito importante a escuta ativa para poder acolher, né, essa situação, que é muito grave e é cada vez maior, né, mais comum nos espaços escolares. E a escuta ativa permitiu uma aproximação. Essa aproximação permitiu um diálogo que permitiu um autoconhecimento por parte da aluna e que ela precisou, né, de até suporte psicológico, até porque existe uma limitação no projeto socioemocional, né, para que esse suporte psicológico conseguisse dar conta das necessidades que ela tinha. Acho que esse foi o primeiro caso que eu lembrei. Dá para falar também de um outro caso relacionado à orientação sexual, de uma questão entre um conflito. A aluna tinha um conflito ali para saber com relação à sua orientação sexual, e ela tinha um grande desafio de diálogo em casa para falar sobre isso, né? E aí, mais uma vez, a escuta ativa foi importante, a empatia foi fundamental, até para tentar entender como que aquela pessoa estava se sentindo, também para se colocar no lugar de pai e entender como que esse pai estaria recebendo essa questão, e trabalhar para que ela tivesse, mais uma vez, autoconhecimento, pudesse refletir sobre o que ela vinha pensando, para que ela pudesse superar esse desafio de ter um diálogo mais aberto com a família, né? E dá para falar também de um outro, esse é um pouco mais afetivo, um pouco mais pessoal, talvez, mas o outro caso de um aluno que via na função do professor do projeto socioemocional aquilo que ele queria que o pai dele fosse para ele. Então, olha que curioso isso, né? O aluno vê no pai o aluno vê no professor a figura de pai que ele idealiza.
Isso é muito louco, né? E isso acontece dentro de um projeto socioemocional, onde o afeto gera o vínculo gera confiança, a confiança gera abertura, e aí os processos começam a andar. Então, eu acho que esses três casos, eles mostram bem o quanto que esse projeto pode impactar, de fato, na vida do nosso aluno. Maravilha. E vamos, assim, agora entender uma outra questão. Na sua visão, você acredita que as escolas de hoje, elas estão preparadas para educar socioemocionalmente os seus estudantes? Não. Não, e muito... Não precisei nem esperar você terminar a pergunta. Não. Eu acho que existem alguns pontos aí. Primeiro, que eu acho que existe uma diferença muito grande entre professor e educador. Eu acho que tem um professor que é o burocrático, que entra em sala para dar o seu conteúdo e ele vai embora. Dá a sua prova, corrige e vai embora. E acho que existe o educador, que além de fazer o que o professor faz, ele tem olhar, ele tem tato, ele se preocupa, ele tem carinho, ele tem afeto e ele entende o indivíduo na sua individualidade. Um outro ponto é que eu acho que hoje as escolas ainda dando muito espaço para o cognitivo em detrimento ao socioemocional. Existe uma questão hoje de calendários apertados, às vezes não dá prioridade de horário para esses projetos, né? E isso acaba dificultando a penetração de um projeto desse numa unidade escolar. Um outro ponto muito importante também é que eu acho que as equipes de gestão, né, coordenação e orientação, elas ainda carecem de preparo, né, para entender como é o projeto, passar para a equipe de professores o que é o projeto, para que, de fato, esses professores abracem a ideia. E, por último, eu acho que tem também uma questão cultural, né? A sociedade brasileira, ela olha para a escola como um espaço para transmitir conteúdo de matemática, geografia, português, biologia, química, física. E eu acho que tem que ter uma mudança cultural de entender que a escola, ela hoje precisa e é importante trabalhar outras temáticas, como a temática socioemocional. Então, sendo bem direto, não, as escolas não estão preparadas para a educação socioemocional. E aí eu penso que cada professor, né, cada professora tem a sua disciplina, e a gente sabe que existem habilidades e competências que hoje a Base Nacional Comum Curricular traz para a gente como necessidade de desenvolvimento para o estudante nas disciplinas, e é muito comum a gente ouvir os estudantes dizendo assim: mas o professor passa um monte de coisa, parece que ele nem conversou com o resto da equipe, parece que ele pensa que só tem a disciplina dele. Só que, na verdade, o professor tem uma visão da sua turma, dos seus estudantes. E aí, como você fala, a equipe de gestão, especificamente a coordenação pedagógica, é que deve atuar nesse cenário. E aí, pegando esse gancho da Base Nacional Comum Curricular, a gente tem um suporte de um documento formal que traz para a gente vamos dizer, essa migração, essa transformação. No momento em que o conteúdo não é mais a finalidade, agora ele é um meio para a gente poder desenvolver com os estudantes essas habilidades e competências. Eu vou falar da minha seara, por exemplo. Vamos falar da biologia. Será que todo mundo que está ouvindo a gente agora vai lembrar de todos os detalhes da respiração celular? Provavelmente não. Então, a gente precisa pensar no que a gente de fato vai deixar, o que a gente vai construir com aquele estudante. Até porque pensar que nós somos os detentores de todo o conhecimento e vamos passar para eles como esponjinhas, a gente sabe que não funciona dessa forma. A aprendizagem, ela tem muitos gatilhos, existe uma neurociência da aprendizagem. Quanto mais a gente se envolve, quanto mais afeto a gente tem por alguma coisa, maior vai ser a nossa aprendizagem. Algo, inclusive, que você puxa, né, na tua prática há muito tempo. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre a pedagogia do afeto? Porque nesses quase 10 anos que a gente trabalha junto, eu me recordo que você sempre falou sobre a pedagogia do afeto, né? A pedagogia do afeto é algo que eu me deparei lá em 2016 e acho que se encaixou perfeitamente com o que eu acredito enquanto educação, né? A pedagogia do afeto, ela tem um espaço significativo desde o século XVIII. Pestalozzi,
né, o grande, eu não sei pronunciar esse nome não, hein, mas Johann Pestalozzi, já no século XVIII, ele falava um pouquinho sobre a afetividade no processo educacional, né? Ele já falava que o amor, ele é importante para essa construção, para essa relação entre professor e aluno e para a construção pedagógica também. E aí tem algumas coisas importantes que a pedagogia do afeto ela traz, que são pontos que, se eu tivesse ouvindo esse podcast, eu anotaria enquanto tópicos, né? É fundamental o professor hoje considerar a opinião do aluno. Isso é respeito. Né? O aluno, às vezes, traz boas ideias. Outro ponto importante, seria muito bacana se o professor desse atenção à criança. Por que não? Independentemente da idade. Por que não dar atenção a esse indivíduo? Isso é respeito. Né? Um terceiro ponto importante é saber que a criança é capaz de dar boas ideias. Eu não tenho dúvida disso. Aquela cabecinha jovem, fresca, ela faz algumas conexões que às vezes a nossa não faz mais. Então a criança é capaz de dar boas ideias. 4. Eu diria que a criança sabe tomar boas decisões. E a pedagogia do afeto é entender isso. A criança ela pode tomar boas decisões. Afeto, e aí seria o número 5, né? Se eu não me perdi, 5. Pedagogia do afeto seria saber parar para ouvir atentamente. Ativamente. Olha a escuta ativa aí do socioemocional. 5. Vamos para o 6. O professor assumir o erro. O professor assumir o erro é pedagogia do afeto. O professor erra, turma, errei. Caramba, tu sai de um pedestal, de uma imagem de um cara que não erra e vem pro chão como um cara que é falho, como um cara que erra. E tudo bem. E aí você parte para uma educação um pouco mais humanizada, né? Porque você não explica com aquilo que você diz, você explica com aquilo que você faz. Olha que bacana isso. Além, já perdi o número, mas além de assumir o erro, por que não trabalhar a reciprocidade? Olha, turma, vocês sendo afetuosos, o afeto vem. Quando o afeto vem, vocês vão me dar afeto de volta. Isso é pedagogia do afeto. E tudo isso que eu falei é respeito ao estudante. Quando você respeita, tá aí o afeto. O afeto está nítido para você. Então, já que você me abriu esse espaço para poder falar um pouquinho sobre isso, Fred, acho que eu consegui agora tocar de fato em mais um ponto que eu acredito bastante enquanto educação socioemocional e pedagogia do afeto também. Pois é, e aí a gente tem que pensar, uma reflexão interessante, né, que todo professor já foi um estudante. E ele, na verdade, tem as suas marcas e as suas impressões. A gente vai lembrar principalmente de quem? Se todo mundo que está nesse encontro nosso, hoje agora ouvindo nossa fala, fizer um rápido exercício de tentar lembrar dos professores ou as professoras que marcaram a história, provavelmente serão aqueles mais afetuosos, aqueles e aquelas que eram líderes, porque isso que você citou é muito sério. Quando um professor assume um erro junto do estudante, existe uma semelhança muito grande. É um ser humano mostrando para outro ser humano a informação como errar faz parte do processo. O que a gente não pode é ficar repetindo os erros ou não consertar quando a gente identifica alguma coisa equivocada, porque o ser humano é falho. E aí, olha a beleza disso, a educação ela precisa ser humana, porque são seres humanos formando outros seres humanos, preparando teoricamente para a vida em sociedade. Então, isso é fundamental. Então, deixo aqui como dica, acho que a gente podia fazer um episódio só sobre a pedagogia do afeto. Agora, vou te perguntar o seguinte, já que a gente chegou à conclusão de que as escolas não estão preparadas para isso, que é uma necessidade muito grande, né? A educação socioemocional, quais seriam os principais desafios das instituições de ensino básico para implementar, de fato, a educação socioemocional em suas unidades? Eu acho que o principal ponto
é a escola não conseguir implementar uma cultura socioemocional na escola. Eu acho que esse é o primeiro entrave. Tá? Quando a escola não consegue mudar a forma de olhar aí culturalmente esse processo, eu acho que esse já seria um primeiro entrave. Tá? O segundo entrave, eu acho que seria a questão da equipe, corpo técnico, tá? Ou coordenação, orientação, professores que pudessem desenvolver um projeto como esse. E, em terceiro lugar, eu acho que existe dentro da cultura, né, e dentro dessa incapacidade técnica, uma questão de não perceber que é necessário abrir espaço no horário para o socioemocional. E aí, por vezes, falta carga horária. Às vezes falta espaço no calendário. Às vezes falta uma horinha na semana para conseguir inserir um projeto importante como esse. Eu acho que esses são os 3 grandes desafios. E acho que o primeiro, né, implementar essa cultura socioemocional, vai destravar todo o restante, para que todo o restante consiga respirar socioemocionalmente a educação. Maravilha. E aí, eu te pergunto o seguinte, como uma pessoa que tem se aprofundado há algum tempo já nessa temática, tem estudado bastante, tem tido muita experiência no campo, né? Porque você dá aula, você ministra os encontros da educação socioemocional em algumas escolas e também criou o Vida, que é um projeto que está agora entrando em algumas unidades escolares. Como você descreveria uma forma inadequada, equivocada, talvez errada, de desenvolver um projeto socioemocional em uma unidade escolar? Outra pergunta fácil e, ao mesmo tempo, importante também de ser respondida. Na ponta final do processo tem o professor. Se esse professor for professor e não educador, a gente já começa de um jeito errado. Então, o perfil do professor tem que ser o correto. Se você escolher um perfil inadequado, você começa do jeito errado. Primeira coisa. Segunda coisa, se você não estimular a cultura socioemocional na escola, está errado também. Isso é muito importante. Além de escolher o professor e implementar a cultura, cara, além de você escolher o professor, você precisa implementar a cultura. Tem que ser o professor certo com uma cultura correta na escola. Se você não fizer nenhuma coisa nem outra, vai ficar muito difícil. E por último, tá? Quando você tem dados e você não recebe esses dados com atenção, você não foca nesses dados, você está perdendo ouro. Porque os dados te permitem entender de fato aí como que os processos estão caminhando. Então, um outro jeito errado é quando você não analisa, quando você não trabalha esses dados que você recebe. Professor inadequado, não alimentar uma cultura socioemocional e não tratar os dados são 3 formas totalmente erradas de você começar um projeto de educação socioemocional na sua escola. E se a gente muitas vezes fazer uma pergunta que parece o oposto da primeira, não é simplesmente só o oposto. Você falou sobre o jeito errado. E qual seria o jeito adequado da gente fazer esse processo dentro da unidade educacional? Boa pergunta. Eu acho que só um tópico aqui é importante que seja o oposto da última pergunta, que é estimular e desenvolver a cultura socioemocional. A gente tem que começar a falar sobre isso dentro da escola. Trabalhar a questão socioemocional com os nossos alunos. Mas os 2 outros tópicos são muito interessantes também. Trabalhar e desenvolver a pedagogia do afeto, que o professor tenha um olhar de educador, entenda o aluno na sua totalidade, entenda que ele tem competências, que ele tem habilidades, que ele tem o ritmo dele, que ele precisa ser respeitado, né? Pedagogia do afeto. E, por último, um ponto muito importante, que é algo até natural, tá? Que é aproximar a família da instituição. Para diálogo, para reflexão, para construção. São 3 pontos fundamentais. A cultura socioemocional, a pedagogia do afeto e a aproximação da família vão permitir que o projeto flua de maneira muito redonda, muito bonita e muito correta. Pois é, e aí entra uma questão importante. A escola, ela está formando cidadãos.
a família, ela se comunica com isso, né? É um contínuo. Então, quando a criança está em casa, ela está recebendo alguns estímulos. Quando ela está na escola, recebendo outros estímulos. E aí entra um ponto em que eu particularmente acho que é um ponto muito belo do nosso trabalho enquanto professores, enquanto educadores, né? Pessoas que trabalham a formação de outros indivíduos. É pensarmos que, na verdade, a gente consegue projetar uma jornada de desenvolvimento para essas crianças, para esses adolescentes. Vamos pensar quanto tempo eles passam dentro da escola recebendo os estímulos que foram organizados pela instituição em seu projeto político-pedagógico. Então, é uma grande máquina com várias engrenagens e todo mundo tem a sua importância. Quando você fala de pedagogia do afeto, eu acho que é natural para a gente inicialmente pensar em um sentido, da instituição para o estudante e seu desenvolvimento. Mas eu não consigo dissociar, por exemplo, a pedagogia do afeto dos benefícios que ela vai causar para o próprio educador, para o próprio professor, que é um ser humano, é um indivíduo, tem seus medos, suas inseguranças, não dorme bem também. E aí entra uma questão que eu acho que os professores vão sentir muito, vão se identificar muito, que foi o fato de que a pandemia mostrou como as instituições, de fato, podem ou não olhar afetivamente para aqueles que fazem parte de seu coletivo. Então, quando você fala da cultura socioemocional, eu penso que ela é algo denso, algo profundo, algo que vai além da sala de aula, algo que permeia todos os espaços da instituição e que vai acabar, aí voltando naquela questão da oportunidade, né, sendo uma grande mola, um grande motor de transformação da educação brasileira nos próximos anos. E isso me deixa realmente muito motivado para fazer o que a gente está se propondo a fazer aqui. E aí, eu encaixo para você já uma outra pergunta. Em linhas gerais, depois de que a gente conversou sobre tudo que a gente falou agora, qual seria, assim, de forma resumida, um passo a passo que toda instituição poderia seguir para poder começar essa jornada de educação socioemocional? O que você jogaria assim como um trilho? Essa pergunta é bem legal. Eu acho que se eu tivesse que fazer um passo a passo assim, tivesse que montar um guia, né, para a escola poder começar, eu acho que o primeiro ponto é uma reunião entre os professores. Porque nessa reunião, você vai passar que a escola vai começar a se inserir numa lógica de educação socioemocional. Acho que é o primeiro ponto. Porque os professores são os agentes de transformação, né? Esses educadores são importantes. Depois de reunir, nessa reunião, eu explicaria o motivo do projeto ser implementado, né? E aí essa explicação, né, motivar a ação do projeto, é importante também para sensibilizar o educador, para sensibilizar a orientação, a coordenação e também os pais, né? Sensibilizar a comunidade escolar de que é necessário um projeto para trabalhar as habilidades socioemocionais. Depois que você sensibilizou ali, eu acho que você poderia passar por um momento de apresentação do projeto ao todo, né? Ao coletivo de pais, ao coletivo de alunos, ao coletivo de orientadores. Eu acho que seria muito bacana se pudesse ser feito um trabalho de apresentação até mesmo para uma troca, né? E depois da aceitação, depois dessa mudança já inicial da cultura, começar uma parte que é muito importante, que a gente trabalhou numa pergunta anterior, que é a seleção dos professores que tem aquele perfil adequado para a prática. Escolher o professor, leve esse professor para um outro momento, onde esse professor vai ter que ser instrumentalizado. Ele vai ter que receber informação, ele vai ter que transmitir aí, ele vai ter que receber bastante instrumentos de fato para trabalhar, bastante receber metodologias diferentes para que ele possa trabalhar com os alunos em sala de aula. E aí vai para uma parte mais prática, uma parte mais pedagógica, de fato, que seria a organização do calendário, porque os processos precisam ser respeitados, né, e as datas precisam ser respeitadas, para que, de fato, a gente consiga, no último momento, incluir alunos e família no processo, e dessa forma o processo ficar totalmente amarrado
para que alunos, família, comunidade escolar, de maneira geral, consiga saber de fato o que será trabalhado e quais são os objetivos de uma educação socioemocional e essa mudança cultural para dentro de uma escola. Maravilha, Igor, maravilha. Eu acho que a gente conseguiu bater um papo bem bacana hoje aqui. Quero agradecer a tua presença. A gente desenvolveu aí o tema, o que é educação socioemocional. E queria também convidar todo mundo que assistiu, que acompanhou, para estar sempre com a gente, porque a gente vai estar aqui semanalmente, né? E é um tema muito rico, um tema que mexe muito com o meu coração, mexe muito com o seu coração. Acho que aquilo em que a gente acredita enquanto educadores, né, e professores. Então, queria agradecer pela tua presença e se você quiser deixar algum recado final aí para o pessoal, fica à vontade, meu amigo. Queria agradecer também pela oportunidade, convidar a todos para que assistam os próximos episódios. Existe aí uma necessidade muito grande de a gente compartilhar um pouquinho sobre a educação socioemocional. Fico à disposição para outros convites e que a gente possa caminhar cada vez mais, né, no que a gente acredita e no que a gente sabe que faz a diferença na vida dos alunos. Então, deixo meu beijo grande, meu forte abraço e até a próxima oportunidade. Maravilha, Igor. Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo episódio do Vida. Um abraço.